O deputado federal Nicolas Ferreira lançou um documentário sobre o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro, sobre o golpe que a turma deles tentou dar no nosso país, né? Como tudo que essa turma bolsonarista faz, cheio de mentiras, cheio de omissões, cheio de distorções, apenas 9 minutos. Né? Aí eu vi todo mundo falando, nossa, o documentário do Nicolas bombou no TikTok, né? Só pode ter sido no TikTok, né, gente? Só criança mesmo para ser levada a acreditar nas mentiras que Nicole diz. Mentira, mentira, criando uma narrativa fantasiosa sobre o 8 de janeiro. Eles querem enganar as pessoas, eles querem reescrever a história, tentar se livrar da responsabilidade pela baderna que fizeram aqui no dia 8 de janeiro de 2023. Mas eu estou aqui, né? Tomei um omeprazol para assistir os 9 minutos. Vocês não precisam assistir, eu já assisti por vocês. Não precisa assistir. Os 9 minutos do documentário do Nicolas Pinóquio. Né? Ele centra o documentário dele, né? O primeiro episódio, parece que vai ter mais episódios. O primeiro episódio no Clériston Pereira, aquele rapaz que morreu lá na Papuda, né, que tinha problemas de saúde, se meteu na confusão e acabou morrendo lá na Papuda, porque tinha problemas cardíacos, teve um mal súbito e acabou morrendo na cadeia. Então, a construção toda do documentário é para fazer do Clezão, que é o apelido dele, uma vítima, assim como os demais, né? As velhinhas com a Bíblia na mão, eles querem fazer dos baderneiros que tentaram destruir os prédios públicos, né? Destruíram o patrimônio público, obras de arte, querem fazer deles vítimas. Né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um comentário que eu peguei no vídeo. Olha a cabeça dessas pessoas, como é fácil de ser manipulada, porque eles se consideram ungidos de Jesus, gente. Eles se consideram escolhidos por Deus pessoalmente para poder fazer essa cruzada anti-esquerda. Coloca aí o comentário, Tati. Por favor, olha isso. Ó. Isso aqui foi um comentário que eu peguei lá no documentário, né? O documentário fake do Nicolas, da Nicole Ferreira. Olha só. Nicolas, eu não tenho palavras para escrever, estou indignado e chorando, ao mesmo tempo que oro a Deus por nós. Desculpe a falta de modéstia ao me incluir, mas somos ungidos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de você, muito agradecido por tudo, pelo seu empenho, trabalho, coragem, dignidade. Você é reto e peça fundamental do Senhor neste mundo. Só quero te agradecer por tudo mesmo, que Deus te proteja sempre no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, essas pessoas, elas são fanáticas, elas estão dispostas a acreditar. Não é que elas achem que as coisas que o Nicolas, a Nicole fala sejam verdade. Não, elas querem acreditar porque elas acham que são ungidas por Deus, que o Nicolas é ungido por Deus, por Jesus em pessoa, né? Jesus veio e falou: Nicolas Ferreira está aqui para vocês acreditarem em tudo que ele fala. Né? É isso. E aí eu quero comentar aqui, vi essa porcaria desse documentário para comentar com vocês. A primeira coisa que chama atenção no documentário é que em nenhum momento o deputado federal Nicolas Ferreira, a Nicole, né, como ele mesmo se apelida, fala que foi um absurdo, o quebra-quebra, a baderna. Ele condena, em nenhum momento ele condena a baderna que a gente dele, de Bolsonaro, os bolsonaristas fizeram aqui em Brasília. Ele não condena a invasão no Congresso, ele não condena a invasão no Supremo, ele não condena a invasão no Palácio, ele não condena que quebraram os prédios, que destruíram patrimônio, que fizeram cocô. Em nenhum momento ele condena.
Né? Então, assim, acabou o papinho de que eles não tinham nada a ver com isso, né? Que eram infiltrados, esquerdistas, esse tipo de groselha que eles contaram. Né? Porque ele simplesmente partiu para a defesa aberta dos baderneiros na figura do senhor Clériston, que foi aquela pessoa que morreu. Tá? E aí o Clériston ele é pintado como uma vítima do sistema, um patriota que morreu defendendo a pátria, né? Que era trabalhador, pai de família. Em nenhum momento ele fala, por exemplo, que ele tinha sequelas da Covid, que não deveria estar lá, em nenhum momento. Tá? Então eu vou aqui colocar para vocês, ponto por ponto, o que eu vi de mentira nesse documentário do Nicolas. Primeiro, ele fala que esse Clesão era um homem comum. Era um homem comum, um homem comum, pai de família, saiu da mentira, a família do Clesão, políticos de direita no interior da Bahia. Coloca aí, Tati. Primeira mentira do Nicolas. Clériston nasceu na Bahia, mas morava no Distrito Federal há 2 décadas, no estado natal. Familiares dele têm carreiras políticas. O irmão Cristiano Pereira da Cunha, mais conhecido como Cristiano do Ramalho, é vereador do município de Feira da Mata pelo PSD. O pai, Edson Cunha, foi vice-prefeito da cidade entre os anos de 89 e 92. Então, ele já vem de família de políticos de direita. Não era uma pessoa apolítica, foi lá na esplanada para dar uma olhada. Nada disso. Ele foi para a esplanada para participar da baderna. Né? Então, essa é a primeira mentira, é que ele era um homem comum, não era família de políticos. Segunda mentira, que o Clesão era inocente, que ele não estava nem na esplanada no momento em que foi preso. É verdade isso? Não, ele invadiu o Senado. E as acusações que pesavam contra ele eram graves. Coloca aí, Tati. Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República, Cunha fez parte do grupo que invadiu o Congresso Nacional durante os ataques, quebrou vidraças, espelhos, móveis, lixeiras, computadores, obras de arte, câmeras de segurança. Além disso, de acordo com o Ministério Público, ele queimou o salão verde da Câmara, empregando uma substância inflamável, e destruiu uma viatura da casa. A conduta foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF, ao receber a denúncia. Então, assim, segunda mentira, que o Clesão era inocente. Mentira, participou da invasão, quebrou tudo, estava respondendo. Ainda não tinha sido condenado. É verdade, ele estava em prisão preventiva e ainda não havia sido condenado, mas ele estava envolvido na invasão até o pescoço. Terceira mentira, o Nicolas Ferreira omite que quem negou primeiro o habeas corpus para o Clériston ser liberado foi ninguém menos que o bolsonarista André Mendonça, que alegou questões técnicas para não liberar o Clesão. Então, assim, cadê a cobrança, Nicolas, de responsabilidade do André Mendonça? Coloca aí, Tati, a notícia, olha só. Entenda por que o réu pelo 8 de janeiro morto na Papuda teve um pedido para deixar a prisão negado. Clériston Pereira da Cunha chegou a apresentar um habeas corpus rejeitado por André Mendonça por causa de questões técnicas. Então, a primeira pessoa que o Nicolas e os bolsonaristas têm que responsabilizar é André Mendonça, o terrivelmente evangélico ministro escolhido pelo Bolsonaro, que recusou a dar habeas corpus para ele. Isso o Nicolas não conta, né? Ele fala assim, a mídia não conta. Isso o Nicolas não conta. Olha aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Em fevereiro desse ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal do ano passado, 2023, o ministro do STF, André Mendonça, negou o habeas corpus apresentado por Clériston Pereira da Cunha, um dos radicais acusados de protagonizar os ataques às sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro. Ele morreu no dia 20
de novembro, durante um banho de sol dentro do presídio da Papuda, em Brasília. O ministro recorreu a argumentos técnicos e arquivou o pedido sem analisar o mérito, nem levá-lo ao plenário da corte. O argumento de Mendonça se firmou na interpretação de uma súmula sobre o cabimento de habeas corpus para questionar decisões dos próprios ministros do tribunal, né? Assim, a alternativa que restou ao acusado foi pedir o relaxamento da prisão dentro da própria ação penal. Meses depois do julgamento desse primeiro pedido, já em setembro, a PGR se manifestou a favor da concessão de liberdade para Clériston, mas o pedido não foi apreciado a tempo, né? Nós que somos de esquerda, né? Nós que somos de esquerda sempre fomos contra maus tratos a presos. Sempre defenderemos que nenhum preso possa morrer sob a custódia do Estado. Você, bolsonarista, não pode. Você, bolsonarista, não tem moral, porque para vocês, até esses vagabundos serem presos na Papuda, vocês nunca se preocuparam com a alimentação do preso, com o bem-estar do preso. Tá? Então não venham com hipocrisia para o nosso lado. Nós lamentamos, de fato, a morte do Clériston dentro da prisão, porque nós não somos punitivistas e nós não acreditamos que bandidos não tenham direitos a direitos humanos. Todo mundo tem direito a direitos humanos, inclusive bandidos, golpistas, que tentaram acabar com a democracia no Brasil. Nós temos moral para falar. Vocês, bolsonaristas, não têm. Tá? A outra mentira, ele falou, o Nicolas, que houve milhares de pessoas na Paulista se manifestando no dia 26 de novembro, milhares de pessoas na Paulista se manifestando contra a prisão, a morte, né, a favor, homenageando o Clesão, a viúva do Clériston estava lá e tal, milhares de pessoas, o negócio foi um flop, saiu em todo lugar, estava lá, flopou, meia dúzia de gados pingados na Paulista. Outra mentira do Nicolas, coloca aí, Tati, olha só, cerca de 1.000 bolsonaristas fazem nesse domingo um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. O protesto é contra a morte de Clériston Pereira da Cunha, bolsonarista preso após os atos golpistas do 8 de janeiro, que sofreu um mal súbito na Papuda. Né? Tem mais. Tem outro print, né? Manifestação de bolsonaristas na Paulista reúne 13.000 pessoas, calcula grupo de pesquisa da USP. Quer dizer, esse foi o máximo de pessoas que eles disseram, né, que de fato estiveram na Avenida Paulista, nesse ato que eles disseram que foi um sucesso, que o Nicolas, do documentário, falam que foram milhares de pessoas. Ato deste domingo foi convocado pelo pastor Silas Malafaia e por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em protesto à morte de preso por 8 de janeiro durante banho de sol na cadeia. Mas olha só, são 2 quarteirões, tem mais um print falando, ó, 2 quarteirões, de verde e amarelo, o grupo ocupou um quarteirão em frente ao Museu de Arte de São Paulo por volta às 14 horas. Durante o ato, manifestantes fizeram críticas ao governo do presidente Lula, ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Então, no documentário, o Nicolas faz as pessoas acreditarem que tinha 1 milhão de pessoas, como eles disseram que tinha. Não tinha, gente. No máximo, 2 quarteirões na Paulista. Além desses erros factuais, ainda teve 2 erros de português. 2 erros de português. O primeiro foi não, ainda tem mais uma coisa. Tá? Que é o fato do Nicolas falar que, pobre coitado do Clesão, morreu na Papuda porque não foi bem tratado, porque não tinha remédio. A gente pergunta, se ele era doente, por que ele se meteu nisso? Né? Porque o Nicolas omite que o Clériston tinha sequelas terríveis, sabe de quê? Covid-19. Por que ele tinha sequelas graves da Covid-19? Ele se vacinou.
Então, quem é que deve ser responsabilizado pela morte do Clériston? É o Alexandre de Moraes ou o presidente que aconselhava as pessoas a não se vacinarem, a usarem cloroquina? Será que não foi a cloroquina que matou o Clesão? Coloca aí as notícias, Tati, por favor. Olha só. Segundo o advogado Bruno Azevedo, Clériston teve sequelas da Covid-19 e tem problemas cardíacos. Um laudo médico foi apresentado pelo defensor. Tem mais uma. Pedido de liberdade. Em um dos pedidos de liberdade, a defesa de Clériston Pereira alegou que o preso possuía saúde debilitada em razão da Covid-19, que lhe deixou sequelas gravíssimas, especificamente quanto ao sistema cardíaco. Então, eu pergunto, quem é o responsável pelo Clériston com esses problemas cardíacos, com sequela da Covid, ter ido lá para a Esplanada fazer baderna? Quem é o culpado? É o governo do PT? É o Lula? Ou foi quem, como Nicolas Ferreira, incitou o Clesão a ir para lá? Quem é o culpado? Quem é que causou os problemas de saúde do Clériston, que era um homem jovem e que estava sofrendo com sequelas da Covid? Foi o Bolsonaro? Precisamos saber se ele se vacinou. Essa é a primeira pergunta que se faz. Então, assim, muitas omissões, falsificações, falácias no documentário do Nicolas. E, além disso, 2 erros de português, só para a gente se divertir, tá? Coloca aí, Tati, o primeiro erro de português. Olha isso aqui, ó. Eu fiz. Haverão responsabilizados? Haverão responsabilizados? Errado, Nicolas. Haverá responsabilizados. O verbo haver, no sentido de existir, não flexiona. Aula grátis de português aqui da esquerdista para você, Nicolas. Haverá responsabilizados? Haverão está errado. Errado, né? Deputado federal não sabe nem escrever, mas a parte mais engraçada foi o erro deles no finalzinho do documentário. Finalzinho do documentário. Olha o que eles colocam, com a intenção de fazer as pessoas se emocionarem. Jamais deixará de ser esquecido. O Clériston jamais deixará de ser esquecido. Eles falam isso no final do documentário, juro. O correto seria: Clériston jamais deixará de ser lembrado. Clériston jamais deixará de ser esquecido. Ai, gente, é muito engraçado, né? Se eles não fossem tão danosos, tão nocivos para o país, a gente até dava risada, né, desses bolsominions. Então tá aí, os 5 erros, né, os 7 erros do Nicolas no documentário. 5 erros factuais e 2 erros de português. Coisa feia, hein? Coisa feia. Espalhem.